Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glória a Deus. E aí, tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Tudo bem? Deixa eu tentar um negócio aqui. A gente está na live aqui. Problema nenhum. Deixa eu tentar ajustar um negócio aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o som ficar melhor. Aí. Vamos ver se fica melhor. Pronto. Graça e paz da parte de Jesus. Tudo bem com você que entrou agora na live? Para você que está me assistindo em outra hora. Para você que está assistindo essa live em outro momento, para você que está assistindo essa live outro dia, problema nenhum, que Deus abençoe a sua vida, independente de quando for, a hora que for, o momento que for, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, que as bênçãos do Senhor Jesus sejam contigo. Amém? Que as mãos do Senhor Jesus e a sua santa graça, o teu santo poder, sejam sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, sejam com todos. Hoje é dia dos pais, eu já queria começar parabenizando os pais que assistirem essa live, que o Senhor seja sobre você e que acima de tudo a gente compreenda que nós somos responsáveis espiritualmente pelos nossos filhos. Deus nos colocou, os nossos filhos, Deus nos deu filhos para que nós cuidássemos, para que nós os abençoássemos, para que nós, acima de tudo, instruíssemos. E que Ele nos ensine, que Ele nos faça aprender sempre a cuidar melhor dos nossos filhos, tá bom? Essa é a minha oração, é o meu desejo, que você seja sempre abençoado, que o Senhor seja sempre contigo, que as mãos do Senhor sejam sempre sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado porque nós entendemos que o Senhor tem nos abençoado a cada dia.
que o Senhor tem sido sobre as nossas vidas. Pai, eu venho te clamar nesse momento uma bênção especial sobre a vida dos pais que estão assistindo essa live, dos pais representados pelas pessoas que estão nessa live. Que em nome de Jesus o Senhor nos ensine a ser pais melhores para os nossos filhos. Que o Senhor nos ensine a ser pai. Que através do teu exemplo, que através da tua vida, que através das palavras que o Senhor deixou escritas na tua palavra, na Bíblia, que através da vida do teu santo Filho Jesus, que passou por essa terra, nós possamos aprender a sermos pais melhores para os nossos filhos, a sermos exemplos melhores para os nossos filhos. Essa é a minha oração de hoje. Fala conosco através da tua palavra, que ela entre como lança poderosa nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar para dar os nossos avisos no final, tá bom? Eu vou deixar para falar as coisas que eu preciso falar no final. E a gente já vai direto para a palavra hoje. Hoje vai ser um bate-papo como a gente sempre faz, trocando ideia, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o que Deus quer falar comigo, quer falar com você, sobre o que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Hoje eu queria conversar com você um pouquinho, por ser Dia dos Pais. Desde ontem eu venho orando por uma coisa que não vou te dizer que Deus me incomodou, mas que me deixou muito aflito. Eu estava parado ontem pensando, eu tirei o dia de ontem, uma parte do meu dia, para sair exclusivamente com os meus filhos. Não sei se você que está assistindo me conhece, eu tenho 3 filhos, com cabeças completamente diferentes, com personalidades completamente diferentes, com ideias completamente diferentes, mas que eu amo de uma forma incondicional, que são especiais para mim como ninguém é. E eu estava olhando para eles ontem, a gente estava junto nesse tempo, e eu comecei a observar, e eu me fiz uma pergunta que eu queria te fazer nessa noite. Sendo na vida dos meus filhos um pai, e tendo em Deus o nosso Pai, o Pai que nós queremos, que Deus os meus filhos enxergam através de mim? Quem é Deus para os meus filhos através dos meus exemplos? E é isso que eu queria conversar com você nessa noite. Se você tem filhos, e aí independente se você é pai ou mãe, se você não tem filhos biológicos ou filhos consanguíneos ou filhos adotivos, os teus filhos na fé, quem é o Deus revelado aos teus filhos através da sua vida? Se uma das formas como Deus se apresenta para nós, se a forma principal como Jesus nos apresenta a Deus é como Pai, Pai Celestial, Pai do Universo, nosso Pai acima de tudo e de todos, e o Pai direto que nós temos é o nosso Pai terreno, ou o Pai direto que os nossos filhos têm somos nós, qual o exemplo de Pai nós estamos dando aos nossos filhos? E qual o exemplo de Deus os nossos filhos têm quando nós dizemos aos nossos filhos que Deus é Pai? Consegue entender isso? Conseguiu captar a ideia? Conseguiu captar a mensagem? É sobre isso que eu queria trocar ideia contigo. Jesus vem à Terra e nos deixa uma oração que começa já dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus. Todas as vezes que Cristo vai se referir a Deus, ele se refere como meu Pai, nosso Pai. Ele coloca Deus como um ser paternal. Ele nos apresenta a Deus como um ser paterno. Ele nos apresenta a Deus com a paternidade. Ele nos coloca a Deus como Pai.
E aí, a gente, inclusive na oração que ele nos ensinou, começamos falando Pai nosso que estais nos céus, ou seja, Cristo, além de tudo, ainda nos ensina a tratar a Deus como Pai. Imagina comigo, e foi uma das primeiras coisas que me chocou, quando eu iniciei no ministério há mais de 10 anos atrás, e eu tive contato com uma mulher, não era senhora, uma adolescente, que tinha saído de casa muito nova, justamente porque era espancada pelo pai. E foi uma dos primeiros choques que eu tive, que foi apresentar a essa pessoa o Deus paterno, a paternidade de Deus, se o exemplo que ela tinha de pai era o pior possível. Como é que uma pessoa que teve um exemplo ruim de pai dentro de casa, uma pessoa que teve um exemplo péssimo de pai como pessoa, consegue entender que Deus é bom mediante a paternidade de Deus? A partir do momento em que eu chamo a Deus de pai, que eu apresento Deus a essa pessoa como pai, como é que essa pessoa consegue entender que Deus é um homem bom, que Deus é um ser bom, que Deus é bom para a minha vida, se eu chamo de pai e o pai que ela teve não é? Se Cristo me apresenta a Deus como pai e o pai que ela tem para dar referência nunca foi bom. Agora imagina comigo então que o primeiro contato que os teus filhos, mais uma vez repito, sejam eles consanguíneos, adotivos ou filhos na fé, vão ter com Deus é o seu exemplo de pai. Um dos maiores problemas que nós temos como ser humano é não termos a dimensão de que Deus não é humano. A gente tem mania de humanizar tudo ao nosso redor. Se eu virar para você e te perguntar como é o vento, me descreva o vento. Você vai me descrever o vento com descrições humanas, palpáveis. É aquilo que eu sinto no rosto, é aquilo que eu sinto no corpo, é aquilo que eu consigo sentir batendo em mim. Agora, a descrição efetivamente do vento, a gente sequer é capaz de nos trazer. Se eu te pedir para descrever o ar, você vai me dizer que é aquilo que a gente respira. Você vai me dizer que é aquilo que está por aí. Mas a gente sequer é capaz de conseguir descrever. São coisas que vão muito além do humano, do palpável. São coisas que não possuem em si a humanidade. Existe um pastor, que eu não vou citar o nome agora para não levantar a polêmica, mas que eu gosto muito, que chega ao ponto de dizer inclusive que Deus não existe, com base no fato de que tudo aquilo que existe é o que eu posso provar. Como Deus não é humano, não é provável, não é incorreto dizer que Deus não existe. E esse é o problema. Como eu não tenho condições de trazer um Deus não humano para explicações, para descrições, para fazer com que o meu irmão entenda, eu preciso trazer condições humanas, palpáveis, para Deus. E é aí que entra a ideia da paternidade. Para uma pessoa que nunca teve contato com Deus, que não conhece a Deus, que não sabe de Deus, a coisa mais natural que existe é trazermos condições humanas de Deus para as pessoas. É fazer com que Deus seja espelhado nas minhas e nas suas atitudes sobre a vida dessas pessoas. A coisa mais natural que existe é fazer com que as pessoas compreendam e enxerguem a Deus sobre a forma de agir minha para com elas, sua para com elas. Não é incomum a gente ouvir as pessoas do nosso ciclo de amizade que não são cristãs dizerem aquela frase célebre assim: peraí, mas fulano ou ciclano ou sei lá é cristão com tais atitudes?
se diz crente em Deus, mas agindo de tal forma, diz que tem Deus em si, mas age assim, assado, ou daquela outra forma. Bom, peraí. Será que você ainda não parou para entender que para as pessoas que não vivem a vida em Deus, as nossas atitudes são um espelho, um mero reflexo das atitudes de Deus sobre a vida das pessoas? Ou seja, muito mais do que meros pregadores, muito mais do que meros emissários, nós somos a presença viva de Cristo e de Deus na vida das pessoas. As nossas atitudes, na verdade, são atitudes de Cristo e de Deus na vida das pessoas. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, a forma como me comporto, é única e exclusivamente Deus fazendo sobre a ótica das pessoas que não possuem Deus. E é aí que mais uma vez eu te pergunto: o Deus que seus filhos conhecem, através da forma como você age para com eles, quem é? Quem é o Deus que o seu filho conhece através da sua vida e das suas atitudes? Quem é o Deus que o teu vizinho conhece através das tuas atitudes e da tua forma de viver? Quem é o Deus que o teu cunhado conhece através da sua forma de agir na vida dele? Se a gente pudesse sentar com os nossos filhos e perguntar: filho, mediante aquilo que eu já falei com você, mediante a forma como eu já agi com você, eu sou um espelho de Deus. Quem é Deus para você? Para a gente resolver e não ficar muito avulso também nessa conversa, eu queria trazer 4 condições ou 4 características da paternidade de Deus que eu preciso ter em mim para apresentar a Deus de verdade para as pessoas. E eu queria te apresentar na Bíblia. Queria conversar com você sobre essas 4 condições. A primeira delas é de que Deus não se esquece de você. A segunda delas é a disciplina. A terceira é transmitir segurança. E a quarta e última é de que a paternidade de Deus nos liberta. Eu queria abrir a Bíblia contigo, e se você está com a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16 dizem assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho do peito, de sorte que ela não se compadeça do filho das tuas entranhas? Embora as mães se esqueçam, contudo, eu, Deus, não me esquecerei de ti. Eis que te gravei na palma das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. A primeira das 4 principais características que eu queria entender com você sobre a paternidade de Deus, e nós vamos passar de forma muito rápida, mas muito clara, muito aberta, é de que Ele não se esquece de nós. Então, se eu preciso mostrar a Deus, apresentar a Deus para os meus filhos através da nossa vida, eu preciso entender que Deus não se esquece de nós. A paternidade de Deus tem como característica o fato de que Deus não se esquece de nós, independente da condição, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, independente de o que aconteça com a nossa vida, e te digo mais, independente de o que eu seja ou faça, Deus não se esquece de mim. Independente de o que você esteja fazendo nesse momento, independente de quem você seja, independente de o que você esteja fazendo,
independente de o que esteja acontecendo na sua vida, eu quero que você se lembre o tempo todo de que Deus não se esquece de você. Deus não abre mão de você. Para você ter uma noção, Deus chega a comparar o fato de que, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho de colo, do seu filho de peito, daquele filho que ela está amamentando, entenda comigo o seguinte: um filho em fase de amamentação, ele depende única e exclusivamente da sua mãe. Se a sua mãe se esquecer dele, ele morre. Eu, particularmente, infelizmente, já conheci algumas mães, inclusive em situação de rua, que abriram mão dos teus filhos, que inclusive não quiseram os filhos. Mas você concorda comigo que isso vai contra, inclusive, a lei natural do ser humano? Isso vai contra a natureza da mãe. Toda mãe, se você for olhar no reino animal, toda mãe mata ou morre pelo próprio filho, pela própria prole. Toda mãe defende o filho com a própria vida, com tudo que ela tem. E ainda assim, Deus deixa claro que a sua paternidade é algo tão tremendo, tão incrível, tão forte, tão pesado sobre as nossas vidas. E não pesado no mau sentido, que ainda que essa mãe se esqueça do próprio filho, Deus não se esquecerá de mim e de você. Ainda que cheguemos num tempo em que as mães neguem os próprios filhos, deixem de cuidar dos próprios filhos, deixem de amar os próprios filhos, deixem de sustentar os próprios filhos, deixem de ser a base, o esteio, entreguem os filhos à sorte e à própria morte, Deus não se esquecerá de mim e de você. Deus não vai abrir mão de mim e de você. Eu não consigo ser a paternidade de Deus sobre a vida dos meus filhos se eu não os fizer entender através da minha vida que, independente do que aconteça comigo, de o que eu viva, de o que eu esteja fazendo, Deus não se esquece de mim. A gente precisa parar de pregar o Deus que amedronta as pessoas. A gente precisa parar de apresentar um Deus carrancudo, um Deus com chicote na mão e que, por conta dos nossos pecados, dos nossos erros, ele simplesmente vem e desce a ripa e afasta, como se ele estivesse olhando para mim e para você e dizendo: eu não quero parte contigo. Quando na verdade Deus é amor, a condição principal do Deus é amor, e Ele está dizendo com todas as palavras para mim e para você que, independente do que nós sejamos, independente do que nós façamos, Ele não se esquece, não se afasta de nós. Ele estará sempre de braços abertos para nos amar, para nos perdoar e para nos salvar. Então, para a gente entender essa primeira condição, eu preciso que, na hora que eu sentar para perguntar aos meus filhos quem é Deus para você, através da forma como eu ajo, como eu vivo, como eu prego de forma viva para a vida dos meus filhos, que ele olhe para mim e me diga: Pai, Deus é aquele que não se esquece de nós, independente do que aconteça. A segunda condição de Deus é a disciplina. Bom, mas aí disciplina, pastor, pode ser 1 milhão de coisas. Então vamos ler comigo Hebreus 12. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus 12. Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Hebreus 12. Versículos 7 e 8, e diz assim: é para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Pois qual filho a quem não corrige seu pai? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, logo
Sois bastardos e não filhos. Vamos ler de novo? É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual filho a quem não corrige seu pai? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A segunda condição que eu preciso que o meu filho olhe para a minha vida, para a minha forma de agir, para a minha forma de falar, para a forma como eu ajo para com eles, e enxergue Deus em mim, é na disciplina. Sabe aquele papo de que Deus está me castigando, Deus está me fazendo passar pelo vale, Deus está me fazendo... Meu irmão, peraí, deixa eu desmistificar um negócio para você muito simples. Se você está passando pelo vale, se você está sem dinheiro, se você está passando aperto, se você foi abandonado, se você foi colocado para fora de casa, é graças às consequências das tuas atitudes. É tudo graças àquilo que você tem feito. Deus não faz nada de ruim para ninguém. Nada. Nada. Deus não te pega no meio da riqueza e te coloca na pobreza porque Ele quer te ver pobre para te tentar alguma coisa ou para ver se você aguenta. Deus não é aquele que te tira de um banquete e que te coloca para passar fome só para ver se você aguenta. Deus não é sádico. A questão toda, e o que eu preciso entender é que, como pai, se a gente vê o nosso filho indo colocar o dedo na tomada, a gente corre e tira. Mas se ele vai lá, enfia o dedo de novo e toma um choque, a gente se usa disso para ensiná-lo. A gente puxa o nosso filho no canto. Senta aqui que eu quero conversar com você. Senta aqui que eu quero tratar com você. Senta aqui que eu quero te ensinar. Senta aqui que eu vou te mostrar como é a vida. Ou seja, como pai zeloso que é, Deus nunca, e isso eu posso te afirmar com todas as letras, se alguém está te ensinando diferente disso, não estão te ensinando Bíblia. Ok? Deus nunca vai te tentar. Deus nunca vai te colocar no vale. Deus nunca vai te colocar em perigo. Deus nunca vai te dar maldição. O que Deus faz é se usar daquilo que você está passando, se usar daquilo que você se colocou, daquele lugar aonde você está, para te ensinar. Deus vai se utilizar do seu enfiar o dedo na tomada para te ensinar que aquilo ali dá choque e que não dá para repetir. Deus vai se usar do vale pelo qual você está passando, porque você fez por onde ir para lá, para te ensinar, para fazer com que você não volte para lá numa segunda situação, para fazer com que dali você decole, você tenha experiências tremendas com Deus. Deus vai se usar dos teus erros, dos teus pecados, dos teus vales, para te fazer viver no banquete. Disciplina. Assim como o Pai terreno, Deus nos disciplina. Deus nos ensina, nos corrige, mas sempre com a intenção de crescimento, sempre com a intenção de aperfeiçoamento. Cristo é aquele, Deus é aquele que vai sentar comigo e com você e vai fazer com que o nosso vale seja a nossa maior escola, para que nunca mais a gente precise voltar para lá. Mas te tirar da bonança para te enfiar no vale não é Ele quem vai fazer. Ou seja, se no primeiro a gente precisa entender que Deus é aquele que não esquece de nós,
Nós precisamos entender que Deus é aquele que não esquece de nós, mesmo lá no vale, mas que Ele não só vai se usar do vale para nos ensinar como vai passar no vale conosco. Então, deixa eu te explicar um negócio para a gente encerrar esse segundo tópico e ir para o terceiro. Você não está sozinho no vale. Você não está sozinho no seu problema. Você não está sozinho na sua condição, porque Deus não se esqueceu de você. E não só Deus está no vale contigo, como Ele está lá te ensinando a sair de lá. Então para e observa o que é que Deus quer te ensinar nesse momento. O que é que Deus quer te ensinar com aquilo que você está passando. O que é que Deus quer te ensinar com aquilo que você está vivendo. Para te tirar de onde você está e te fazer alçar voos incríveis, inigualáveis, como você nunca viveu. Tem gente que não sai do vale porque não consegue enxergar a mão de Deus ali. Tem gente que não sai do vale porque senta e está achando que Deus vai mandar um guindaste para lá, para ele poder segurar e arrancar ele de lá, quando na verdade Deus está do seu lado no vale para te ensinar a sair de lá, para nunca mais você voltar para lá. Aprenda, viva o processo, entenda o aprendizado, o aperfeiçoamento. O tempo é tempo de aprender. É tempo de viver experiências com Deus. Vamos para o terceiro. Primeiro, recapitulando. Uma das 4 características da paternidade de Deus é Ele não se esquece de você. A segunda, a disciplina. Terceira, a paternidade de Deus transmite segurança. Eu preciso que, quando eu pergunto para os meus filhos quem é Deus, ele me diga que Deus é aquele que transmite segurança. Todas as vezes em que eu perguntar aos meus filhos quem é Deus, eu preciso que ele entenda, através de como eu vivo Deus, que Deus é aquele que transmite segurança. Abra a tua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, 1 e 2. Diz assim. Nós já estamos caminhando para o final. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diz Jeová, Deus, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque te redimi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não serás queimado, nem a chama arderá em ti. Meu irmão, presta atenção que Deus está dizendo para mim e para você, que a paternidade dele sobre a mim e sobre a sua vida não vai nos tirar do vale, não vai nos tirar do fogo, não vai nos tirar da água, não vai nos tirar do lago, mas vai fazer com que a gente não se afogue, vai fazer com que a gente não se queime, vai nos ensinar a nunca mais voltar para lá. Presta bem atenção que Deus permite que a gente vá para o vale para andar conosco lá dentro e nos ensinar lá. Está passando pelo vale? Primeira coisa que eu tenho para te dizer: Deus não se esqueceu de você. Segunda coisa, você não está sozinho lá, porque Deus está do seu lado dentro do vale para te ensinar a nunca mais voltar para lá. Terceiro, que eu quero te ensinar nessa noite: Deus está lá te transmitindo segurança, porque hora nenhuma Ele vai deixar que você se afogue ou que você se queime. Deus não vai permitir que você morra dentro do teu vale, porque Ele está contigo.
Mais uma vez eu te pergunto, antes de ir para o último tópico, se você é o espelho de Deus para os teus filhos, se você perguntar para ele nessa noite quem é Deus para você, meu filho, o que será que ele vai responder? Se a referência que os teus filhos têm de Deus é você, quem será que é Deus para os teus filhos? Quarta e última característica da paternidade de Deus sobre as nossas vidas que nós precisamos transmitir para os nossos filhos está lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Diz assim: não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Vamos ler de novo. Ei, Deus. Fala, Pai. Fala, Pai. Não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Meu irmão, a quarta e última característica da paternidade de Deus é que ela nos liberta. A paternidade de Deus nos liberta. Nós não somos chamados para ser escravos de Deus. Nós não somos chamados para ser escravos de vícios. Nós não somos chamados para sermos escravos das nossas próprias concupiscências. Somos chamados para sermos filhos. Presta atenção que no pecado de Adão foi rompido a nossa ligação com Deus. Mas Deus nos adotou de volta para si. Deus nos trouxe de volta para si. Nos comprou mais uma vez com o seu sangue, para que pudéssemos olhar para Ele e chamá-lo de Pai. Presta atenção que longe de Deus nós estamos presos a vícios, acorrentados a vontades, tudo aquilo que vai nos levar para o buraco. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, nosso Pai, aquele que tem o melhor para nós, nos liberta. Somos livres. Temos em nós o Santo Espírito de Deus que nos liberta. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Meu irmão, eu vou encerrar te fazendo mais uma vez a pergunta que eu te fiz lá no início. Você é espelho de Deus na vida dos que te rodeiam. Você é espelho de Deus na vida dos teus filhos. Seja eles sanguíneos, seja eles por adoção, seja eles filhos na fé. A pergunta que eu comecei, que eu vou encerrar te fazendo nessa noite é: se você for para um dos teus filhos nessa noite e perguntar quem é Deus, tendo ele enxergado Deus a vida inteira em você, quem é Deus para ele? Quem é Deus para os teus filhos, se você é o exemplo de Deus na vida deles? Encerro te lembrando as 4 características da paternidade de Deus que você precisa ter para com os teus filhos, para que eles enxerguem a Deus de verdade. A primeira característica da paternidade de Deus é que Ele não esquece de você. A segunda característica é a disciplina, que Ele te ensina, independente de onde você esteja, porque Ele está contigo. A terceira é que Ele transmite segurança. Você pode se garantir nele. Sabe aquele pai em que você, quando é criança, diz: pode parar que senão eu vou chamar meu pai. Esse é Deus. A quarta e última é que Ele nos liberta.
Através do meu Pai eu sou livre, você não tem amarra sobre mim, porque através do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu sou livre. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto dos teus vícios. Seja liberto dos teus pecados. Seja liberto dos teus erros nessa noite. Em nome de Jesus, porque você tem um Pai. Você tem um Pai. E que em nome de Jesus os teus filhos conheçam a Deus de verdade, por verem em você um Pai como espelho de Deus na vida deles. Essa é a minha oração por você nessa noite. É isso que Deus veio falar com a gente nessa noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque nós entendemos que em Ti temos um Pai verdadeiro. Em Ti temos um Pai zeloso, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ensina, um Pai que nos traz disciplina, mas um Pai em quem nós podemos nos garantir. Pai, em nome de Jesus, um Pai que nos liberta. Muito obrigado porque nós podemos dizer com todas as letras que em Ti nós somos livres. Pai, muito obrigado que em nome de Jesus o Senhor nos ensine a cada dia a mais ser pais. Pais para os nossos filhos. Pais para os nossos filhos sanguíneos. Pais verdadeiros para os nossos filhos na fé. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ser referência, porque as pessoas querem ver Deus em nós. Então nos permita e nos ensina a ser Deus na vida dos nossos irmãos. Que nós saibamos agir como o Senhor age. Que nós sejamos apenas o reflexo do Teu Santo Espírito na vida das pessoas. Que nós sejamos apenas, Pai, mensageiros das Tuas palavras, do Teu amor, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que através do nosso viver, das nossas atitudes, das palavras que saem das nossas bocas, vidas venham a ser libertas, vidas venham a ser curadas. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas venham a conhecer o Teu Santo Espírito e viver no Senhor de forma verdadeira. Essa é a minha oração nessa noite. Pai, que haja libertação, que haja cura, que haja, Pai, conversão genuína. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito chegue à casa dessas pessoas, por intermédio das nossas vidas. É o que eu venho te clamar nessa noite, em nome de Jesus. Abençoe a vida dos nossos pais. Nos abençoe, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, aprendamos contigo a sermos pais verdadeiros para os nossos filhos. Não nos deixe enganar, não nos deixe envergonhar os nossos filhos. Essa é a minha oração de hoje. Te clamando, mas te agradecendo desde já, certo de que o Senhor é conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja contigo. Que em nome de Jesus a presença do Espírito Santo seja na tua casa, transformando, enchendo a tua casa da glória de Deus nesse momento. Sinta aí a glória do Senhor Jesus chegando na tua casa em nome de Jesus. Queria te convidar, de segunda a sexta, 7h45 da manhã e 5 horas da tarde, nós estamos na Rádio Clube. Baixa aí na tua loja de aplicativo @clubefm. Se você quiser falar comigo, me chama aí pelo WhatsApp no 27 98181 6866 ou inbox aqui. Deixa o teu pedido de oração. Nós estamos essa semana toda orando pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. Esse mês todo nós estamos orando pelas nossas famílias. E o Senhor vai mudar a sorte e a tua casa. Em nome de Jesus. Creia. Seja com a gente, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê uma ótima semana. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tamo junto.